Irmãos, a palavra do Senhor, hoje que nós vamos ler, está em Lucas. Não, eu marquei errado aqui. Está em Mateus 27, 46. Os irmãos perdoem, viu? Hoje eu não tô legal, não. Né, Francis? O Francis olhou para mim. Que tá errado. Eu falei assim, eu não tô bem hoje, não. Mas amém. Vamos juntos. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouviram isso e comentaram: ele chama por Elias. Só até aqui. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, tem misericórdia de nós, seja conosco, ilumine, Senhor, essa palavra, para que ela possa mostrar, através da ação do Teu Santo Espírito, a revelação ao Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse momento, um momento que Jesus já havia sofrido todos os flagelos, já havia apanhado, já havia sido chicoteado, a coroa de espinhos na cabeça, tem muita simbologia essa coroa de espinhos, ele levava sobre si os nossos pecados e sobre sua cabeça ele tomava a terra das mãos do diabo. Lembram-se que quando a serpente enganou Eva e Adão, o Senhor falou amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a Eva, no seu parto, que ela teria dores de parto, e quando foi falar com Adão, ele amaldiçoou a terra. Entre espinhos e abrolhos plantarás e colherás. Então, ali, aqueles espinhos que a terra, naquela maldição de Deus, naquele momento Jesus tirava sobre si também. Estava representado que ele levava sobre si aquela maldição que estava sobre a terra. E a terra, que deveria ser a nossa herança, estava nas mãos do diabo. Tanto que quando ele fala com Jesus, depois de Jesus ter jejuado 40 dias no deserto, ele fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se ele ia dar, é porque ele estava com a posse. Mas lá em Apocalipse, quando Jesus desceu aos infernos, ele tomou essa chave das mãos do inimigo. E lá em Apocalipse ele mostra, ele abre os selos daquele documento de herança. Só o documento de herança tinha 7 selos, 7 testemunhas. E ali ele abre cada selo, de uma forma, e o inimigo se revolta e tenta. Em cada selo é uma narrativa de uma situação de que o inimigo está tentando não perder aquilo que Jesus havia tomado das mãos dele. E ele tentava agir em cima do homem, porque assim é a ação do inimigo. Ele não pode contra Deus, então ele tenta tirar o homem, quantos mais for possível, da salvação. Ele não tem como atacar a Deus, então ele ataca o homem, para que não se cumpra o projeto de Deus de salvação. Portanto, isso foi o que aconteceu nesse momento. Mas ali Jesus, falando com o Pai, ele não está lamuriando, ele não está lamentando, como muitos falam, e muitos pensam até hoje. Não, Jesus estava reclamando com Deus. Meu irmão, aquela ali foi a última parábola de Jesus. O que Jesus falou na cruz ali foi a sua última parábola. O que é uma parábola? É uma figura de linguagem para que engane aos sábios e
haja entendimento dos simples de coração, né? Isso por isso que Jesus falava em parábolas. Ele contava histórias porque só os humildes entendiam. Os sábios não conseguiam entender. Interessante, né? Não conseguiam entender aquelas histórias que Jesus contava. Quando Jesus ali, ele clama ao Pai, ele está recitando um salmo de louvor, que é exatamente o Salmo 22. Eli, ou Eloi, 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 lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Foi o que Davi escreveu no Salmo 22. Ele começa com essa frase, com esse clamor, esse questionamento, né? E diz assim: por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite, e não recebo descanso. Aí ele começa a glorificar a Deus. Olha que maravilha. O que parecia que era uma lamúria, uma reclamação, uma murmuração, é um salmo de louvor. Aí ele fala no verso 3: tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Aí ele fala que nossos antepassados confiaram em ti e tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Por isso, meu irmão, ali isso não é uma reclamação, né, daquele que foi para nós o nosso pastor, né? É para nós o nosso pastor, né? Jesus ali estava recitando um salmo de louvor. Na verdade, ele estava coroando aquele momento como quem dissesse assim: suportei tudo que eu tinha medo de suportar, pedi até ao Pai para passar de mim esse cálice, mas eu suportei e venci, né? Mas por que ele venceu? Porque ele morreu na cruz por nós e ele falou com o Pai que daria conta dessa missão, e ele deu conta dessa missão, né? E quando ele volta para a eternidade, há um salmo, o Salmo 24, na sequência, o Salmo 24 proclama assim, Davi proclama assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares, firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Irmãos, olha que maravilha. E aí vem o momento em que os anjos recebem Jesus na eternidade, naquela vitória, assim que ele vai, depois do período que ele ficou aqui, depois dos 40 dias que ele passou entre a igreja, ele se revelou à igreja nos 40 dias depois da sua morte. Aí ele é recebido no céu, né? Aí imaginem a solenidade para receber Jesus de volta ali na eternidade. Que maravilha que foi, meu irmão. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E nesse momento os pórticos são abertos, os frontões são abertos, e os anjos, imaginem a festa no céu, na eternidade, por aquele Filho de Deus, que se dispôs a passar tudo o que passou por você e por mim, para
tirar das mãos do inimigo aquilo que o inimigo, pela astúcia, tomou posse. O Senhor fez para nós esse projeto tão maravilhoso, né, que começou no Éden e vai terminar ali com o arrebatamento da igreja. Era um projeto de vida, um projeto maravilhoso, mas o Senhor nos deu o livre-arbítrio, a condição de escolher sim ou não. E infelizmente, pela ação do inimigo nesse mundo, muitos estão escolhendo viver esse mundo aqui mesmo, né? Não aceitar as coisas de Deus para se dirigir e se dignar a uma tão grande salvação que vai nos levar para uma vida eterna com Deus. Muitos estão preferindo a vida eterna no inferno, né? Porque se você não se rende a Deus, não confessa Jesus como único e suficiente Salvador, a direção da sua vida é pela razão do mundo. Meu irmão, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz, né? Aquele que não aceitar Jesus, né, não o confessar, o destino dele é o inferno, né? É o inferno. Portanto, Jesus fez tanto por você, meu irmão, tanto por você. Diga sim, abra o seu coração enquanto há tempo, né? Busque esse Jesus enquanto se pode achar. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa terra, nessa tarde. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Jesus, voltando para a eternidade, depois de cumprir a sua missão vitoriosa aqui, e te deu toda a condição de ser vencedor com Ele. Basta abrir a porta do seu coração, porque Ele está à porta e bate. Apocalipse fala, na igreja de Laodiceia, 7ª carta, se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai cear com você, e você com Ele. O que isso quer dizer? Ele vai te dar do alimento dele. Ele vai cear com você também. Ele vai comer do seu alimento, porque Ele aceitou a sua vida, aceitou o que você faz, aceitou, né, receber também, compartilhar com você do alimento dele e receber do seu alimento. Isso é bênção maravilhosa, né? Levantai, ó portas, os vossos frontões. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele faz isso por grande amor, né? Fez isso por amor. E eu tenho certeza que Jesus faria tudo de novo, né? O projeto de Deus não vai acabar aqui na terra. Nós temos grande festa, né? 7 anos de festa lá na eternidade, as bodas do Cordeiro, e depois nós voltaremos para o milênio aqui na terra. Aqui na terra vai ser um milênio. A palavra diz sobre isso. Amém? Por grande amor, o Senhor, vencedor de todas as batalhas, por aqueles que quiseram, vai nos resgatar das mãos do inimigo, vai resgatar a terra das mãos do inimigo, e novos céus e nova terra virão para que possamos por 1000 anos habitar nelas numa plenitude, assim como o Senhor sonhou para nós. E os sonhos de Deus para nós são os melhores. Amém? O grande amor do meu Senhor. Vamos ouvir.